Em homenagem aos idiotas que foram à Paulista, foram também no Rio de Janeiro, principalmente na Avenida Paulista, comemoraram o fato de ter impedido que 3 ambulâncias pudessem socorrer pessoas. Fecharam a Paulista, né? Fizeram uma grande aglomeração. Então, em homenagem a esses idiotas, o Diário do Centro do Mundo hoje relembrou uma poesia, um texto de um grande escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues, sobre o idiota. E aí ele diz o seguinte: antigamente o idiota era o idiota, nenhum ser tão sem mistério e, repito, tão cristalino. O sujeito o identificava olho nu, no meio de milhões e mais. O primeiro a identificar-se como tal era o próprio idiota. Não sei se me entendem. No passado, o marido era o último a saber. Sabe os vizinhos, os credores, os familiares, os conhecidos e os desconhecidos. Só ele, marido, era obtusamente cego para o óbvio ululante. Sim, o traído ia para as esquinas, botecos e retretas gabar a infiel. Uma santa, mas o tempo passou. Hoje dá-se o inverso. O primeiro a saber é o marido. Pode fingir-se de cego, mas sabe, eis a verdade, sabe. Lembro-me de um dia, um que sabia o endereço, hora, dia, etc. Pois o idiota era o primeiro a saber-se idiota. Não tinha nenhuma ilusão. E uma das cenas mais fortes que vi em toda a minha infância foi a de uma autoflagelação. Um vizinho berrava atirando rútilas patadas. Eu sou um quadrúpede. Nenhuma objeção, e então insistia heróico. Sou um quadrúpede de 28 patas. Não precisa saber para essa extroversão triunfal. Era um límpido, translúcido idiota. E o imbecil, como tal, se comportava. Nascia numa família também de imbecis. Nem os avós, nem os pais, nem os tios eram piores ou melhores. E como todos eram idiotas, ninguém pensava. Tinha-se como certo que só uma pequena e seletíssima elite podia pensar. A vida política estava reservada aos melhores, entre aspas. Só os melhores, entre aspas, repito, os, entre aspas, melhores, ousavam o gesto político, o ato político, o pensamento político, a decisão política, o crime político. Por saber-se idiota, o sujeito babava na gravata de humildade, na rua deslizava rente à parede, envergonhado da própria inépcia e da própria burrice. Não passava do 4º ano primário. E quando cruzava com um dos melhores, entre aspas, só faltava lamber-lhes as botas como uma cadelinha, como se fosse uma cadelinha amestrada. Nunca o idiota ousaria ler, aprender e estudar, além de limites ferozes, no romance e até a Maria, a desgraçada. Veja bem, o imbecil não se envergonhava de o ser. Havia plena acomodação entre ele e sua insignificância, e admitia que só os melhores podem pensar, agir, decidir. Pois bem, o mundo foi assim até outro dia. Há coisa de 3 ou 4 anos, uma telefonista aposentada me dizia: eu não tenho um intelectual muito desenvolvido. Não era queixa, era uma constatação. Santa Senhora, foi talvez a última idiota confessa do nosso tempo. De repente, os idiotas descobriram que são em maior número, sempre foram em maior número, e não percebiam o óbvio ululante. E mais, descobriram a vergonhosa inferioridade numérica dos melhores para um gênio, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de cretinos. E certo dia, um idiota resolveu testar o poder numérico, trepou num caixote e fez um discurso. Logo se improvisou a multidão. O orador teve a solidariedade fulminante dos outros idiotas. A multidão crescia como num pesadelo. Em 15 minutos mugia ali uma massa de 500 mil. Se o orador fosse Cristo, ou Buda, ou Maomé, não teria audiência de um vira-lata, de um gato vadio. Teríamos de ser cada um de nós um pequeno Cristo, um pequeno Buda, um pequeno Maomé. Outrora os imbecis faziam plateia para os superiores. Hoje não. Hoje só há plateia para o idiota. É preciso ser idiota indubitável para se ter emprego, salário,
atuação, influência, amantes, carro, joias, etc. E então os valores da vida começaram a apodrecer. Sim, estão apodrecendo nas nossas barbas espantadíssimas. As hierarquias vão ruindo como cúpulas de pauzinhos de fósforos. E nem precisamos ampliar muito a nossa visão. Vamos fixar apenas o problema religioso. A igreja tem uma hierarquia de 2000 anos. Tal hierarquia precisa ser preservada ou a própria igreja não dura mais de 15 minutos. No outro dia em que um coroinha começar a questionar o Papa, ou Jesus, ou a Virgem Maria, será exatamente o fim. É o que está acontecendo. Nem pense que a invasão dos idiotas só ocorreu no Brasil. Se fosse uma crise apenas brasileira, cada um de nós podia resmungar subdesenvolvimento. E estaria encerrada a questão. Mas é uma realidade, e em que pese a dessemelhança de idioma e paisagem, nada mais parecido com um idiota do que outro idiota. Todos são gêmeos, estejam uns aqui, outros em Singapura. Ou seja, estamos rodeados de idiotas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades. E também acesse nossa playlist de Sociologia, Política, Atualidades e muito mais. Até mais.